L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora nessa então. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário, qual seja, onde quer que você esteja. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, episódio 175 da sua leitura semanal do Anti-Édipo. Que saudade que a gente tava disso aqui, né? Mentira, não tava muito saudade não, mas é bom fazer isso aqui, né? Mas é porque férias, né? Férias é um negócio meio fundamental pra vida. Viver de férias e de feriado é bom demais. Falando nisso, né, é o que tá se discutindo aí, é uma coisa interessante. Trabalho complexa pra caralho, mas ao mesmo tempo meio óbvia. É óbvio e complexo ao mesmo tempo, porque nosso mundo tá foda. Que é o fim da escala 6x1, né? Pelo amor de Deus, já trabalhei muito nessa escala 6x1. Um pesadelo mesmo, cara. Você só tem um dia livre, e às vezes é o dia no meio da semana, ninguém tá parado. Puta que pariu, cara. É uma loucura, tem que acabar mesmo, E aí, porra, sempre a esquerda, né, cara? Sempre a esquerda, em direção à esquerda. Tem que ver modos interessantes compensatórios, né, velho? Econômicos, sociais também, né? Tem uns problemas muito doidos. Eu tava ouvindo uma entrevista ontem, a investigadora, a pesquisadora, falando que trocou uma ideia com um garçom, né? O famoso amostragem do pobre imaginário, assim. E o cara falou que não sabia o que fazer com um dia a mais, assim, de folga, né? E aí a intelectual mandou, vai pra praça, vai pro cinema. Velho. Então é nesse sentido que eu acho que tudo é muito complexo, né, cara? E não na obviedade dessa escolha, né? Tipo, obviamente, pelo menos a gente trabalha melhor, né, cara? Mas tem esse demônio maluco que paira sobre nós aí, que chama capitalismo, e outro que chama o saber econômico, né? Que vai engolindo nossas escolhas, engolindo nossa existência, né? Porque no fim das contas, depois de muitos cálculos no quadro branco, no quadro negro, a conclusão é o pobre tem que morrer mesmo, porque senão a economia quebra, né, bicho? É foda. Mas, para além disso, tem essa coisa subjetiva mesmo, né, cara? A galera tá muito desarticulada socialmente, assim, né? Não digo nem só politicamente, mas o tecido social tá muito fudido mesmo, assim, é muito TikTok, muito celular, assim, né, cara? E aí a galera, muito tigrinho, né? A galera realmente não sabe o que fazer com o tempo livre e às vezes é capaz de escutar isso mesmo, assim, né? Tipo, esse desejo de ter menos tempo livre, né? Não saber o que fazer com o tempo livre. Que doideira, né, cara? Olha onde estamos. Mas, bom, falando nisso, em tudo isso, né? E para acabar com o juízo, a gente vai continuar a leitura exatamente da máquina capitalista, né, cara? Da máquina dos civilizados. Deixa eu abrir aqui, que tem tempo. Desaproveitei as férias, deu pra descansar um tanto. Onde foi que a gente parou? A gente parou em A Classe, olha só que fortuito. Então, vou botar aquele clássico despertador de 20 minutos, que todo mundo já conhece. Cadê o despertador que não faz barulho? A gente vai até agora 1h36 aqui, a gente vai até 1h56. Teve prólogo, né? Às vezes não tem, às vezes tem. E... Tá aqui, pronto. Então bora lá, cara. Na minha anotação aqui do computador, saudade inclusive de ler com livro, saudade dos meus livros, que estão no Brasil, a maior parte deles, né? Quase todos. Tem uns aqui que eu tenho que levar, esconder no avião e partir com eles. Mas na minha anotação digital aqui, porque eu não tô lendo com livro físico já faz um tempo, né? A gente parou na página 336. É uma quebradinha de seção, né? Desculpa, uma quebradinha de parágrafo. Que é parágrafo, isso, quando tem 3 é parágrafo. 3.10.5, a classe 336, então. Sigo daqui. As funções reguladoras
Desculpa. As funções reguladoras do Estado não implicam tipo algum de arbitragem de classes. Tá bom. Né, as funções reguladoras, a gente vai ler mais, mas as funções que regulam o Estado, né, que é ele que segura as axiomáticas, não implicam tipo algum de arbitragem de classes, você tá entendendo? Né, de pêndulo de justiça entre classes, assim. Que o Estado esteja a serviço da chamada classe dominante é uma evidência prática, mas que não dá de imediato suas razões teóricas. Beleza. Essas razões são simples. É que, do ponto de vista da axiomática capitalista, só há uma classe com vocação universalista: a burguesia. Plekhanov, ou Plekhanov, não sei como pronuncia, observa que a descoberta da luta de classes e do seu papel na história se deve à escola francesa do século XIX, sob a influência de Saint-Simon. Ora, os que exaltam a luta da classe burguesa contra a nobreza e a feudalidade são justamente os mesmos que, quando chegam ao proletariado, negam que possa haver uma diferença de classe entre o industrial e o banqueiro e o operário, sustentando que há tão somente fusão no mesmo fluxo como entre o lucro e o salário. Nota de rodapé 101. Georgi Valentinovich Plekhanov, que viveu de 1857 a 1918. Aí tem o nome do trabalho, né? Augustin Thierry, et la conception matérialiste de l'histoire. Augustin Thierry e a concepção materialista da história, publicado em 1895, em As Questões Fundamentais do Marxismo. Foi publicado em 47, não deve ser publicação posterior nessa revista que eles referenciam. Achei. Voltando. Há nisso outra coisa além da cegueira ou denegação ideológicas. As classes são em destaque, negativo das castas e dos níveis hierárquicos. As classes são ordens, castas e níveis hierárquicos descodificados. Isso aqui que é bem interessante, eu não sabia que eles tinham essa distinção, né? Mas fazer essa diferença entre classe e casta, né? O que eu estava lendo recentemente, um comentário vago, porque eu não tenho domínio dessa discussão ainda, mas é que o Aníbal Quijano fala como o processo de racialização colonial é a insistência da casta na ordem de classes, né? Interessante essa ideia. Que mantém, de alguma forma, esses níveis hierárquicos codificados, né? Porque a classe é esse nível hierárquico descodificado. Imagino por quê, e a gente vai ver se é isso mesmo que eles dizem respeito, mas essa virtual possibilidade de ascensão e decadência, né, de classe, né? Então, as classes são o negativo das castas e dos níveis hierárquicos. As classes são ordens, castas e níveis hierárquicos descodificados. Reler toda a história através da luta de classes é lê-la em função da burguesia como classe descodificante e descodificada. A burguesia é a única, em destaque, classe enquanto tal, na medida em que ela conduz a luta contra os códigos e se confunde com a descodificação generalizada dos fluxos. Que é isso que ela faz, né? Por essa possibilidade de descodificação e desterritorialização, né, dos fluxos. De alguma forma, é essa mobilidade social, né? Esse corte, esse rasgo no tecido social que a burguesia proporciona. Tanto no nível de mobilidade quanto no nível de que é sinônimo, né, de atribuição de valor a partir do lucro, né? A este título, ela basta para preencher o campo de imanência do capitalismo. Com efeito, algo de novo se produz com a burguesia. O desaparecimento do gozo como fim. A nova concepção de conjunção segundo a qual o único fim é a riqueza abstrata e sua realização sobre outras formas que não as do consumo. Interessante. A escravidão generalizada do Estado despótico, ou seja, né, da máquina territorial, da máquina de sobrecodificação despótica, né, do imperador, a escravidão generalizada do Estado despótico implicava pelo menos senhores e um aparelho de antiprodução distinto da esfera da produção, que é aquela casta burocrática, né, que eu estou entendendo. Se pensar os grandes impérios e os modos de produção asiático. Mas o campo da imanência burguês, tal como é definido pela conjunção dos fluxos descodificados, pela negação de toda transcendência, o limite exterior,
pela efusão da antiprodução na própria produção, como eles já mencionaram lá acima, né, nessa sessão inteira, tudo isso instaura uma escravidão incomparável, uma sujeição sem precedente. 2 pontos. Já não há senhores, agora só escravos comandam escravos. Já não há necessidade de pôr carga no animal de fora, pois ele próprio se encarrega dela. É o que depois Deleuze e Guattari no meu Platô vão trabalhar como a servidão maquínica e a sujeição e servidão maquínica. Acho que são esses 2 termos que eles vão tentar diferenciar, né? No longuíssimo, excelente 13º Platô, né? O aparelho de captura, 7.000 anos antes de Cristo. Não que o homem seja o escravo da máquina técnica, mas escravo da máquina social. O burguês dá o exemplo, absorve a mais-valia para fins que, em seu conjunto, nada tem a ver com seu gozo. Mais escravo do que o último dos escravos, primeiro servidor dessa máquina esfomeada, besta de reprodução do capital, interiorização da dívida infinita. E aí, é interessante, né, que eu estava falando essa coisa do... hoje a gente pode ver o empreendedor, né? E aí, como eu estava falando desse lugar da escala e o lugar dos pequenos empresários, principalmente os pequenos, que é foda mesmo, né? Esses caras são meio... No Brasil é meio otário, via de regra é um pouco otário, assim. Sendo generoso é um pouco otário, né? Sendo realista, na média, é bastante otários os empreendedores em geral. Mas, ao mesmo tempo, né? 2 coisas interessantes como eles mesmos são, de alguma forma, escravos dessa produção incessante, porque se o cara parar, realmente a coisa decai, né? E aí ele vai ter que ter um background que não suporta só... Não é ele quem suporta exclusivamente, nesse sentido, tô falando herança, né? E fora heranças subjetivas de privilégios, né? De alguma forma. Nossa, palavra eu não gosto de... certas marcas de posição hierárquica superior, assim, né, na nossa sociedade, tipo, de branquitude, de masculino, de gênero, né, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, é complexo pra caramba, né, porque se a gente tá emaranhado nesse sistema e a gente tá tentando fazer algum direcionamento à esquerda disso tudo, né? A gente tinha que se reapropriar mais, assim, das funções do comércio e dos investimentos, né? Em geral, como que isso que é chamado de empreender, esse tipo de produção comercial, né, cara? E de serviço também, em geral, né? Que o comércio e serviço, ela é uma parte importante e é muito difícil sintonizar com esse dado de que ali tem uma servidão voluntária muito forte, né? E que não é na via do argumento que você vai convencer, mas tem que ter um certo cuidado mesmo, tem que instaurar outras políticas de cuidado, talvez mais importantes ainda, né? Ou tão importantes quanto o do proletariado, por essa tendência a vida se confundir com a escravização dessa produção, né? Dessa dívida infinita, assim. Então, os caras, entre muitas aspas, né? O empreendedor sofre muito, assim, sacou? E aí seguem eles. Eu também sou escravo. Não estas são essas as novas palavras do Senhor. Tem um negócio meio sacrificial aqui, né? Uma coisa bem cristã e protestante nisso também, né? Entre aspas, o capitalista só é respeitável como capital tornado homem. Nesse papel, ele é como entesourador dominado por sua paixão cega pela riqueza abstrata, bom demais, pelo valor. Mas o que parece ser uma mania individual em um é no outro o efeito do mecanismo social do qual ele é a engrenagem. Bela descrição, fecha aspas, rodapé 102, isso é o Marx, né, cara? Capital, volume 1. Dir-se-á que não deixa de haver uma classe dominante e uma classe dominada, definidas pela mais-valia, que não deixa de haver a distinção entre o fluxo do capital e o fluxo do trabalho, entre o fluxo de financiamento e o fluxo de renda salarial. Mas, só em parte isso é verdade, pois o capitalismo nasce da conjugação dos dois nas relações diferenciais, e os integra na reprodução sempre ampliada dos seus próprios limites. De modo que o burguês está no direito de dizer, não em termos de ideologia, mas na própria organização de sua axiomática, 2 pontos. Só há uma máquina.
a do grande fluxo mutante descodificado, separado dos bens, e uma só classe de servidores. A burguesia descodificante, aquela que descodifica as castas e os níveis hierárquicos e que tira da máquina um fluxo indiviso de renda, conversível em bens de consumo ou de produção, e no qual se fundam os salários e os lucros. Em suma, a oposição teórica não é entre duas classes, pois é a própria noção de classe, enquanto designa o, entre aspas, negativo, fecha aspas, dos códigos, que implica que haja apenas uma. Essa é a teoria dos caras, né? De só haver uma classe porque é ela que abre a possibilidade de não ser casta, né? E essa classe é a classe burguesa. A oposição teórica é outra, 2 pontos. Ela ocorre entre os fluxos descodificados, tal como entram numa axiomática de classes sobre o corpo pleno do capital. E os fluxos descodificados que se libertam, tanto dessa axiomática quanto do significante despótico, fluxos que atravessam esse muro e o muro do muro, e se põem a correr sobre o corpo pleno sem órgãos. A oposição está entre a classe e os fora da classe, entre os servidores da máquina e os que a fazem ir pelos ares ou explodem as engrenagens, entre o regime da máquina social e o das máquinas desejantes, entre os limites interiores relativos e o limite exterior absoluto. Ou seja, se quiser, 2 pontos, entre os capitalistas e os esquisos, na sua intimidade fundamental no nível da descodificação e na sua hostilidade fundamental no nível da axiomática. Parênteses, donde a semelhança no retrato que os socialistas do século XIX fazem do proletariado entre este e um perfeito esquizo. Fecha aspas. Fecha aspas. Então, a única oposição é quando parece isso, né, que o proletariado surge nessa descodificação possível da burguesia, né, como classe única e não se opondo necessariamente, mas compondo, né. E o que há de oposição é esse limite exterior absoluto que é o esquizo, né, que é essa possibilidade dessa implosão, explosão de dentro, né, essa fuga completa dos fluxos, apesar de que a própria burguesia ela maneja exatamente a fuga dos fluxos, né? Essa é a questão. É uma diferença entre uma descodificação, eles vão falar de desterritorialização, não sei se eles vão falar de descodificação, né? Mas essa possibilidade de uma descodificação relativa e uma descodificação absoluta, né? Onde esse último sentido, que é o sentido da própria descodificação, ele também perde o próprio sentido, né? Porque talvez esse seja o único sentido que o capitalismo e a burguesia mantêm, né? O sentido de poder descodificar as coisas em direção ao lucro e ao valor abstrato do capital. E é o único que mantém, o resto tudo está girando em torno disso e é descartável de uma forma extrema, né? Então, poder cortar esse último limite, né, esse último apêndice, essa última axiomática, talvez seja esse o corte e a fuga, esquizo que eles estão dizendo aqui, né? Essa improdutibilidade mais específica, né, com relação à produção do capital. Assim que eu estou mais ou menos lendo isso aqui. E aqui eles colocam que tem no retrato que os socialistas do século XIX fazem do proletariado entre este e um perfeito esquizo, né? Não sei que leitura é essa do século XIX sobre o proletariado, mas que eles assemelham, eles aproximam do esquizo. E temos um novo parágrafo. 3... Opa, não foge não. Preciso ficar de olho aqui no gravador, porque de vez em quando ele buga. 3.10.6 A bipolaridade de classe. Eis porque o problema de uma classe proletariada pertence em primeiro lugar à praxis, à prática. Organizar uma bipolarização do campo social, uma bipolaridade de classes, foi a tarefa do movimento socialista revolucionário. Claro que podemos conceber uma determinação teórica da classe proletária no nível da produção, aqueles de quem a mais-valia é extorquida, ou no nível do dinheiro, da renda salarial. Então, acho que é isso que eles estão dizendo, né? É óbvio que eles veem uma disputa de classes, mas talvez a grande luta de classes só haja uma classe, né, que é a burguesa, e a luta dela é com esse fora-classe, né, que é o esquizo. Mas no nível teórico eles reconhecem aqui, né? Claro que podemos conceber uma determinação teórica da classe proletariada no nível da produção, aqueles de quem a mais-valia é extorquida, e no nível do dinheiro, ou seja, a renda salarial. Então aqui
teoricamente tem sim uma classe proletariado. Mas tais determinações são demasiado estreitas ou demasiado largas. Ponto e vírgula. Além disso, o ser objetivo que elas definem como interesse de classe permanece puramente virtual, enquanto não se encarna uma consciência que certamente não o cria, mas que o atualiza num partido organizado, apto a se propor a conquista do aparelho do Estado. Se o movimento do capitalismo, no jogo de suas relações diferenciais, é esquivar-se a todo limite fixo e determinável, né? É ultrapassar e deslocar seus limites interiores e fazer cortes de cortes, o movimento socialista parece necessariamente levado a fixar ou a consignar um limite que distingue o proletariado da burguesia. Grande corte que vai animar uma luta, não só econômica e financeira, mas também política. Interessante esse papel do socialismo, né? Esse papel parece de retenção, né? A ocupação do Estado para parar, tentar frear a máquina, né? Tentar frear os fluxos desterritorializados, né? Só que acho que nesse sentido, Deleuze e Guattari vão pensar que o capitalismo é esperto por poder acompanhar uma lógica desejante muito mais próxima das máquinas desejantes, né, do que essa tentativa de frear, né. Ora, porque eu acho que frear tem essa dimensão de conter os fluxos, né, de uma maneira talvez definitiva, né. Vamos ver se é isso mesmo. Ora, o significado dessa conquista de um aparelho de Estado é justamente o que foi e ainda é um problema. Então aqui a crítica deles agora ao socialismo. Um Estado supostamente socialista implica uma transformação da produção, das unidades de produção e do cálculo econômico. Mas essa transformação só pode ser feita a partir de um Estado já conquistado, que se acha diante dos mesmos problemas axiomáticos de extração de um excedente, ou de uma mais-valia de acumulação, uma mais-valia de acumulação, de absorção, de mercado e de cálculo monetário. Então, ou o proletariado o submete esse Estado ao seu interesse objetivo, mas essas operações são feitas sob a dominação de uma vanguarda de consciência ou de partido, os caras que tomam o poder do Estado, né? Isso é, em proveito de uma burocracia ou de uma tecnocracia que valem pela burguesia como, entre aspas, o grande ausente. Ponto e vírgula, ou a burguesia conserva o controle do Estado, pronta a secretar sua própria tecnoburocracia e, sobretudo, a acrescentar alguns axiomas para o reconhecimento e a integração do proletariado como segunda classe. É exato dizer que a alternativa não está entre o mercado e a planificação, já que a planificação se introduz necessariamente no Estado capitalista, e já que o mercado subsiste no Estado socialista, ainda que como mercado monopolista de Estado. Justamente por isso tudo, como definir a verdadeira alternativa, sem opor todos os problemas resolvidos. Justamente por isso, né, por essa complicação, como definir a verdadeira alternativa, sem supor todos os problemas resolvidos. A imensa obra de Lenin e da Revolução Russa foi a de forjar uma consciência de classe conforme ao ser ou ao interesse objetivo e, por conseguinte, tocou o despertador aqui, tem que ir, e por conseguinte, a de impor aos países capitalistas um reconhecimento da bipolaridade de classe. Então, a gente volta daqui, né? Eu vou voltar dessa pergunta, né? Eu vou voltar desse é exato dizer. Semana que vem. Que aí fica um contexto legal pra gente seguir esse problema aí que eles estão levantando, que é um bom problema. Nada como a década de 70, né? Pra galera discutir esse tipo de coisa. Esse tipo de passagem revolucionária aí, né? Transição revolucionária. Um beijo no seu coração, estamos de volta. Então, se tudo der certo, semanalmente daqui pra frente temos episódio de Pra Acabar com o Juízo. Você sabe que se você quiser participar desse programa, você acha um jeito aí de me escrever, não é difícil. Tô no Instagram, tô no Twitter e tem comentário no Spotify, no YouTube também, ou qualquer plataforma. Normalmente eu fico sabendo quando isso acontece, os comentários, né? Então fala, quero ler com você, então bora lá, a gente lê. Um beijo no seu coração, siga bem essa semana linda aí, bom feriado para quem tá no Brasil, que amanhã é Friday, né? Sexta-feira é dia da proclamação da República. Beijo.